Fala, galerinha cinéfila, tudo bem? Eu sou o Bertier e esse é o Take História, o nosso canal para falar de ficção científica, aventura, fantasia e fazer a ligação disso com história. E que tal se nessa semana nós falarmos de Guerra nas Estrelas e falarmos de Segunda Guerra Mundial e Império Romano? Solta a vinheta, produção! E aí, galera, nós vamos falar sobre uma enealogia. São 9 filmes, 3 trilogias diferentes, com quase 15 anos ou mais entre uma e outra. A primeira, a escolha de George Lucas para a gravação, foi a história da queda e redenção de Anakin Skywalker, ou, como todos vocês já devem conhecer, Darth Vader. A jornada do herói traçada por Luke Skywalker, seu filho, como chega até o final com a queda do Imperador Palpatine. Então, nós vamos ver isso e eu vou falar basicamente de Segunda Guerra Mundial, vai ser um vídeo rápido. Agora, na semana que vem, eu volto com Guerra nas Estrelas, mas aí eu vou falar da primeira trilogia, que mostra desde o aparecimento do Anakin Skywalker na série, até ele se tornar Darth Vader. A história tem início com a princesa Leia sendo capturada pelo Darth Vader e eles estavam atrás de planos roubados da Estrela da Morte, a maior nave de guerra, a maior estação de guerra já construída com poder de acabar com um planeta inteiro. E na busca por esses planos, a Leia, que estava realmente com os planos, ela coloca os planos dentro de um droide de trabalho, o R2-D2, que junto com o C3PO, que vai ser muito importante na história quando nós falarmos da primeira trilogia, eles são colocados num pod de escape e vão para Tatooine, aonde está o responsável que tem que receber essa comunicação, que é o Obi-Wan Kenobi, que é um antigo Jedi, que está em Tatooine para tomar conta de Luke Skywalker. Aqui eu faço e eu peço licença a vocês, uma pequena comparação entre a entrada no combate dos Estados Unidos, que foi atacado pelo Japão, nós já falamos isso, mas eu vou voltar a repetir para mostrar para vocês como a história está sempre se repetindo e nós podemos ver isso acontecendo. Então, o Luke, ele consegue comprar esses 2 robôs que foram capturados pelos Jawas no deserto. Daí começa a aventura dele para entregar o pequeno R2-D2 para o Obi-Wan e eles vão atrás da princesa Leia para devolver esse robô, junto com o Obi-Wan Kenobi, que explica para o Luke que ele é filho de um cavaleiro Jedi, o Anakin Skywalker, e que esse cavaleiro havia sido morto pelo Darth Vader, um Lord Sith. A partir daí, eles vão para Aldebaran, que deveria estar numa localização, contratam um mercenário para os levar para Aldebaran, que vai ser o Han Solo, ajudado pelo escudeiro, o Chewbacca, e eles vão para Aldebaran. Chegando lá, eles não encontram o planeta, e o que eles encontram é só destroços. E há uma lua, que eles acabam descobrindo que não é lua coisa nenhuma, que é a Estrela da Morte, é uma estação de combate pronta para destruir planetas e já havia destruído Aldebaran. Eles conseguem se esconder na Millennium Falcon, uma nave icônica para nerds e geeks. Eles fogem dali com a princesa Leia e na fuga, Obi-Wan e Darth Vader entram em combate com sabre de luz. É a primeira vez que nós vemos um combate com sabre de luz na história do cinema e isso entrou no imaginário
de várias e várias pessoas. Então, eles fogem dali, vão para Yavin 4 para se juntar à rebelião e levar os planos da Estrela da Morte, aonde se descobre que há um local específico que, se disparar um foguete ali, vai destruir a Estrela da Morte. E, pela jornada do herói, o Luke, ele acaba entrando no combate, ele passa a fazer parte de um grupo, o Rogue Squadron, e ele vai lutar, e ele é o responsável pela destruição da primeira Estrela da Morte. O segundo filme é um filme de transição, aonde ele, com a ajuda de uma imagem astral, se é assim que se pode dizer, do Obi-Wan Kenobi, ele vai atrás do Yoda, que é um dos últimos Jedi conhecidos, para aprender a ser um Jedi. O treinamento não é muito bom, porque assim como seu pai, quando foi começar a ser treinado, ele foi treinado muito velho, havia medo e raiva no coração, então isso para um Jedi é muito ruim, isso tem que ser controlado, e o Yoda também morre. Essa morte contínua de mentores, ela está dentro do que se fala da jornada do herói, que a perda do mentor é a hora que faz com que o personagem entre realmente, se jogue no conflito. Isso vai acontecer com a Eve Hammond no V de Vingança, isso acontece aqui, isso acontece no Harry Potter, quando o Dumbledore é assassinado na frente do Harry. Então vocês veem que isso é uma construção. E a gente pode pensar que os Estados Unidos, ao serem atacados, ao serem feridos no ataque a Pearl Harbor, perderem quase 3.000 homens e uma parte da sua esquadra naval, faz com que eles entrem na guerra. Os Estados Unidos entram na guerra com um exército de menos de 45.000 homens. Os Estados Unidos não estavam preparados para a Segunda Guerra Mundial. 5 anos depois, quando a guerra acaba, o exército dos Estados Unidos conta com 8 milhões e meio de soldados. Então, esse crescimento, esse investimento na máquina de guerra, nós podemos falar que é o treinamento do Luke. O Luke deixando de ser um camponês de Tatooine para virar um Jedi. E ele aparece assim no terceiro filme da trilogia, que é O Retorno de Jedi. Que nessa hora nós podemos até pensar que não é o retorno de Jedi do Luke. Quando nós vemos o final do filme, quando o Darth Vader se sacrifica para salvar o filho que no filme antes ele havia decepado a mão na Cidade Nuvem, liderada pelo Lando Calrissian, o que acontece? Ele volta, ele se arrepende de tudo que ele faz, e ele é o responsável pela morte do imperador. Então, nós vemos aí uma comparação. O Luke de um camponês em um Jedi. O exército americano atacado ao quebrado pequeno em 1941 e uma das maiores forças militares da face da Terra naquele período em 1945. Então, eu acho que dá para levar essa comparação, e quando se parar para ver os 3 filmes, o que eu aconselho, porque são filmes clássicos e que contam uma história muito interessante, que muitas vezes vocês vão ver frases e acontecimentos dentro de outros filmes ou piadas de artistas ligadas à Guerra nas Estrelas. Então, o Retorno de Jedi não é a volta do Luke à história, e sim a redenção do Darth Vader ao matar o Imperador Palpatine como um verdadeiro Jedi que voltou para ajudar a galáxia. Então, nós terminamos por aqui. Semana que vem nós vamos falar da primeira trilogia e como cai a República, vem o Império,
E o senador Palpatine de Aldebaran se torna o imperador da galáxia. E isso, aí nós não vamos falar de Segunda Guerra Mundial. E sim, nós vamos falar de quê? De Império Romano, tá bom? Um abraço e até semana que vem.